e abra no Evangelho que escreve Marcos capítulo 5, fazendo um favor, o verso de número 21. Nós estamos transmitindo os cultos pelo YouTube, está no Instagram também, filho, TikTok. E ontem o culto já está lá, o culto de ontem está lá no YouTube. Você não deu para vir ontem? Não deu, bispo. Assista o culto de ontem, Assiste lá, talvez com todo respeito. Você assistiu outro tipo de pregador, outro tipo de ministério de louvor. Por que não da sua própria igreja? Você adorar a Deus com os ministérios que adoraram aqui ontem. Amém? Mas tudo bem, vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim o texto: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para Jesus grande multidão. E Jesus estava junto do mar. E eis que chegou a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo, vendo a Jesus, prostou a seus pés e insistentemente lhe suplicou, ou pediu, suplicou, pediu. Lembra-se que não é exigiu, pediu, suplicou. Aí ele suplicou o quê? O que ele pediu? Como a Bíblia interpreta a Bíblia, diz assim, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva. A palavra salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda. Quem é esse ele? Jesus. Falava o quê? Ainda com a mulher que tinha sido curada do fluxo de sangue. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Tinham Jesus como mestre, mas eram péssimos alunos. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, sem dar crédito ao que eles falavam, disse Jesus ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. 37. Contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse. Grave isto, por favor. Senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam, detalhe, muito. Ao entrar, disse Jesus a eles: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus fez uma pergunta. Aí Jesus, após a pergunta, disse assim, a criança não está morta, mas dorme. Aí o 40, e riam-se de Jesus. Ei, rapaz, tenho pena de quem ri. Tendo Jesus, porém, mandado a sair todos, olha lá, Jesus mandou sair todos que riu da fé de Jairo, e riu também da fé de Jesus.
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, chamou, ou tomou, ou convidou o pai, que é Jairo, a mãe da criança ou da menina, e os que vieram com ele, é óbvio, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava, ou seja, algum cômodo da casa. E tomando-a, ou seja, pegando a menina pela mão, disse Jesus, em língua aramaica, porque ela só entendia em língua aramaica. Aramaico que Jesus disse foi assim, ó, Talita cumi, em aramaico. Traduzindo em português, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Louvado seja Deus. Por favor, se assentem. Em Lucas capítulo 1, ontem eu preguei sobre lições para uma vida extraordinária, parte 1. E hoje eu quero pregar lições para uma vida extraordinária, parte 2. E te convido a não faltar aos cultos, que vai vir a parte 3, a parte 4, a parte 5, até onde ele mandar parar. Porém, você precisa vir, senão você perde a caminhada. Essa passagem que nós acabamos de ler, essa passagem bíblica, mostra para mim, para você, leitores da palavra, mostra que aquilo que é impossível para nós, não é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto vai nos ensinar e dizer que, retornando o Senhor do lado leste do mar da Galileia, e também após uma digníssima libertação, ou experiência com a libertação de um homem endemoniado da cidade de Gadara, o chamado de Gadareno, Jesus, com alguns discípulos, ele passou, entrou outra vez no barco, e agora ele passa para o lado oeste, e o lado oeste é um lado onde havia uma grande massa de gente, conhecido como o mais populoso, e uma grande multidão de pessoas. E quando a Bíblia fala de multidão de pessoas, não dá o número exato, mas é acima de 1000. Uma grande multidão de pessoas, elas ajuntaram-se assim que o Senhor Jesus desce do barco, pisou na costa próximo à cidade de Cafarnaum. Quando Jesus desce, pisa no chão, a multidão comprimia Jesus, apertava, empurrava para lá, para cá, era muita gente. Imagina você no meio de 1000 pessoas, é um empurra-empurra incrível, pisa no pé e vai daqui lá. Havia uma multidão incrível empurrando Jesus, apertando Jesus, se esfregando em Cristo, pisando no pé dele, e muita gente. Porém, Jairo se destaca entre a multidão. Jairo, este homem, ele tinha, podemos dizer, um grande problema, e não um problema, mas um grande.
na sua casa, ele havia deixado a sua filha de mais ou menos 12 anos de idade, quase morta. Não sei qual foi o problema, a doença dela. E ele chega até Jesus no meio daquela multidão, e ele conta para Jesus: olha, Jesus, a minha filha única, como diz Lucas, minha filha única, de 12 anos, ela está à morte. Vamos lá, Senhor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Ou seja, a palavra salva aqui é ser curada, não é ir para o céu ainda. Para que ela seja salva e viva, ou seja, seja curada e continue vivendo. E a Bíblia diz, como os irmãos leram comigo, que Jesus foi para a casa de Jairo. Jesus não perguntou: Jairo, é muito longe a sua casa? Jairo, você não tem um cavalo manga larga para me buscar, um Uber manga larga? Jesus foi. A palavra Jesus foi com Jairo está aqui para nós, amigo. Não importa a sua dor, Jesus se importa com ela. Jesus não é como algumas pessoas que conhecem a tua dor. Não é comigo. Não, Jesus foi. Jesus não perguntou: Jairo, o que eu vou ganhar com isso? O que você tem para me dar? Jairo, estou muito cansado, meu amigo, a viagem foi longa, venho de umas cruzadas evangelísticas por aí, fui expulso de Gadara, peguei uma tempestade com os discípulos, ainda nem dormi bem, quando estava para dormir me acordaram. Não, ele vai. E chegando lá, Pablo, Jesus, ele tomou a menina, ou pegou pela mão dela, como eu disse em língua aramaica, Talita Cumi, não é o nome dela. Talita Cumi, para o português é: menina, eu te mando, levanta. E a Bíblia diz que no mesmo instante, a menina se levantou. Ninguém levantou ela, se levantou sozinha e começou a andar. E olhando para essa passagem, com esse tempo que me resta, olhando para essa passagem, que é conhecida como subtítulo A Ressurreição da Filha de Jairo, podemos extrair aqui pelo menos 3 lições extraordinárias para a nossa vida. E dou parabéns pela sua atenção com a palavra. Parabéns. Primeira lição: Jairo, um homem humilde. Eu peço a gentileza, diga assim comigo: Jairo, um homem humilde. O verso 21 do capítulo 5, que escreve Marcos, nós acabamos de ler, diz assim: tendo Jesus voltado no barco, ele acaba de libertar um homem de possessão de demônios, mais ou menos 2.000 demônios em Gadara. Aí ele voltado, ou seja, tendo Jesus entrado num barco. Detalhe, tá, igreja? Não era um cruzeiro, que nem existia, não é um iate. Quando você vê barco aqui, não imagina sua mente com esse barco de hoje, porque a pregação tem que ser conforme também a tradição e a cultura. Não traga a pregação de hoje com a cultura de hoje, pregue a cultura deles lá atrás. Era um simples barquinho de pescador, que entrava mais água dentro do que fora. Você que é pregador, vai pregar? Pregue a Bíblia, mas sempre procura saber a geografia, a história, o autor, o porquê, para quê, qual é a cultura, o que a cultura faz, qual a tradição, para não confundir a cabeça do povo. Então, tendo Jesus entrado num barco, um barquinho, ou um simples barco de um pescador, ele sai de Gadara, sai da cidade de Gadara, ele é expulso
expulso de Gadara pelos fazendeiros criadores de porcos, só porque Jesus libertou o homem, e os demônios disseram: manda-nos para os porcos. Jesus disse: vai, porque o diabo tem que até obedecer a pedir para Jesus. Expulsaram Jesus, porque os caras amavam mais os porcos do que a presença de Jesus. Foi expulso de lá. Aí Jesus entra num barquinho e passa para o outro lado, e para a costa do Cafarnaum, para o lado de Cafarnaum. A Bíblia diz assim que afluiu grande multidão, e Jesus estava ali junto do mar. É óbvio, desceu do barquinho, apoitou o barco, ou seja, amarrou o barco ali, colocou o barco em algum lugar ali, os discípulos. Desce ele daquele barquinho, está com os pés no chão. Aí uma grande multidão veio da cidade em volta de Jesus. Está um monte de gente. Está entendendo como é que é a pregação aí? Está entrando aí na mente? Aí aquele monte de gente veio. Aí diz a Bíblia que se achegou, ou seja, veio até Jesus Jairo. E é interessante que quando Jairo chega até Jesus, o texto diz que ele, ao chegar a Jesus, ele viu Jesus. Como assim viu? Porque havia muita gente. Jesus não era um homem diferente, como hoje. Se você for, por exemplo, no fórum, você consegue saber quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o réu, às vezes pela roupa. Jesus se vestia igual aos discípulos, alparca simples no pé, linhos não finíssimo, linhos de panos de saco. Então, para você saber quem era Jesus, quem, tinha que prestar bem atenção, porque ele se parecia com as ovelhas. E quando Jairo viu que é Jesus, já vou entrar na humildade. Quando Jairo viu que é Jesus, Jairo não falou assim: Jesus, vem cá, eu sou Jairo, o senhor me conhece? Sou o principal da sinagoga. A Bíblia diz que Jairo se prostra. Sabe o que é prostrar? Niel, prostrar é dobrar o joelho e pegar aqui a face do rosto e colocar na terra. Jairo se prostra, ele se prostra aos pés de Jesus. Ou seja, está lá Jesus com os pés, quem sabe um pouco poeirento, ou lamacento com a água do rio, com a poeira. Jesus não tinha tomado banho ainda não. Ou quem sabe ele se prostra ali no meio da terra pertinho, mas ele se prostra aos pés. Ou seja, ele coloca a face do rosto, imagino eu, chamamos de peito do pé, né? No peito do pé de Jesus. Humildade ou não? Humildade. Por que humildade? Porque eu vou falar quem era esse cara. Olha só quem era Jairo, bispo. Vamos lá passar o currículo dele. Pelo menos 10% do currículo dele. Devido ao tempo eu não consigo colocar 100% aqui, mas pelo menos 10%. Quem era Jairo? Esse homem que o senhor chamou de humilde. Jairo, primeiro, chefe da sinagoga dos judeus. Segura aí. O que é uma sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, salmos e os profetas. Não existia o evangelho e nem cartas paulinas ainda. Jairo, ele era o responsável pelos serviços religiosos que se faziam no centro da cidade de Cafarnaum e no sábado. E também ele era responsável por uma escola de estudos religiosos. Ele era responsável pelo tribunal da justiça durante as outras semanas. Ok, responsável do tribunal de justiça. Jairo, que ele era pastor, ele supervisionava os cultos nas sinagogas de Cafarnaum. Jairo, ele cuidava
dos rolos e das escrituras que havia na sinagoga. Acabava o culto, ele pegava o rolo do livro, as escrituras, e guardava no lugar especial. Lembra de Isaías, que Jesus, lá em Isaías, entrou na sinagoga e deram para Jesus o livro da lei, e ele ali abriu o rolo e escreveu, e ele leu lá onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jairo era responsável por aquele livro, por aquele rolo. Outra coisa, Jairo cuidava de todos os edifícios onde funcionava as sinagogas. Jairo era um dos homens mais importantes e respeitado em toda a comunidade. Jairo era um líder influente que você nem imagina. O cara era riquíssimo e toda a sociedade falava-se de Jairo: eu sei quem ele é, o cara, eu conheço ele. Diante do grande problema que Jairo estava enfrentando, gente, ele despojou-se do seu status, do seu renome, da sua posição renomada, e no meio de um monte de gente, ele chega até Jesus, não intimando Jesus. Ele chega na humildade. Primeiro, ele não pede. Primeiro, ele vê, se prostra, para depois pedir. Vou repetir. Jairo, quando chega até Jesus, primeiro ele não chega pedindo. Ele vê Jesus, se prostra, depois pede. Quando nós vemos Jesus, espiritualmente falando, na igreja, chegamos já pedindo ou já se prostrando? Ele poderia chegar não prostrando, já pedindo: vamos lá, Jesus, põe a mão na minha filha. Não, ele viu Jesus, focalizou, identificou, é ele. Se prostra, aí ele fala: por favor, tem como o senhor ir lá na minha casa, colocar as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada e torne a viver? Cutuca o vizinho e fala: diante do meu Senhor, tu está chegando na humildade ou na arrogância? Muitas vezes nós não somos atendidos por Jesus porque chegamos na arrogância e não na humildade. Jesus, dá saúde para minha família. Jesus, por favor, o senhor pode dar saúde para minha família? Humildade. Eu vou mais longe, gente, aguenta aí. Vou explicar um pouco sobre a humildade. Jairo se prostrou aos pés do Senhor e reconheceu que ele estava, sabe aonde? Diante de alguém muito maior do que ele. Querido, e quando a pessoa não reconhece que na oração está diante de alguém que é maior do que ela, meu amigo, você perde. Nós temos que reconhecer que quando nós vamos falar com o Senhor, você não está diante de um homenzinho de 1,80 m de altura. Estamos diante de Todo-Poderoso, Soberano, o Senhor por excelência, o Eterno por excelência, irmão. Ele reconheceu que ele era um cara de status, ele era um cara famoso, renomado, um líder da sinagoga, supervisionava tudo. O cara era, pensa, irmão, o currículo dele era de arrebentar em Cafarnaum e toda a região. Mas ele reconheceu que quando ele chegou diante daquele homem de alparcas empolheiradas, diante daquele homem com vestes de linho de saco, diante daquele homem com olhar meigo, nazareno, humilde, uma
fala igual que não existe, simples, humilde, filho de um carpinteiro com a mão toda calejada e com as unhas cheias de terra. Quando ele chegou diante dele, ele não olhou a ele como um carpinteiro. Ele falou: não, eu não estou diante do filho do carpinteiro, eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias ungido, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis. Não é o rei de rei, é o Rei dos Reis. Não é o filho de homem, é o filho do homem. Diga para o teu irmão: meu mestre não é rei de rei, ele é Rei dos Reis. Diga para o teu irmão: Jesus não é filho de homem, ele é filho do homem. Ai, amar, que man. Jairo, então, ele reconheceu que ele estava diante de alguém que é muito mais do que ele, soberano, poderoso. Irmão, irmã, não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Fala para o teu amigo: quer crescer? Vai para os pés de Jesus. Quando você cai aos pés de Jesus, você está de pé perante as lutas. Jairo, um homem humilde. O que é humildade? Falamos muito que somos humildes, mas o que é humildade? Andar rasgado? O que é humildade, bispo? Não sei se eles conseguem me ajudar daqui a pouco no texto. O que é humildade? A palavra portuguesa, humildade, vem do termo latino, humilitas. Humilitas significa baixeza. Humildade quer dizer se reconhecer lá embaixo, pequeno. A pessoa humilde é cortês e não rude. A humildade é uma condição no qual o orgulho é rejeitado. Muitas vezes o orgulho não tratado pode levar um homem a perder as maiores bênçãos, principalmente cura. Bispo, sim, eu tenho que usar um texto para isso, como base. Naamã se recusou a obedecer a ordem do profeta Eliseu para mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Se não fosse os seus servos aconselhá-lo, insistir com Naamã: Naamã, o homem não está te pedindo coisa difícil, Naamã. Se não fosse eles insistir com Naamã, Naamã pelo orgulho teria voltado para casa leproso. Orgulho muitas vezes impede curas. Não sai dizendo que você está enfermo porque você é orgulhoso, pelo amor do Senhor. Diz para o teu irmão: o orgulho faz a pessoa perder bênçãos. E perde. É a Bíblia quem diz. Por favor, Provérbios 15:33. Querido, a humildade é necessária para quem quiser servir a Deus. A humildade vem antes da honra. Provérbios 15:33. Olha lá. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. 1, 2, 3. A humildade vai na frente da honra. O Salmo 10:17 diz lá que aqueles que são humildes, ele vai soltar ali, aqueles que são humildes, vê suas orações serem respondidas por Deus. Olha lá o Salmo 10:17, ó.
Tendes ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Olha o que a humildade faz. A humildade te traz bênção. A humildade te faz ser honrado. Deus atende a oração dos humildes. Jó 22, 29 diz também que Deus livra os humildes. Jó 22, 29 diz o texto que Deus livra os humildes. Obrigado. Se estes desces, então dirás para cima, agora lá, e Deus salvará o humilde. A palavra salvar aqui não é arrebatamento não, tá gente? É livramento. É livramento. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Jesus Cristo é o exemplo supremo de humildade. E ele tinha seu cara do nariz empinado, é ou não é? Sim ou não? Hã? Eu sou Jesus, eu sou o homem, eu só ressuscito morto e tal. Eu fiz paralítico andar, andei sobre as águas. É ou não é? Eu nunca vi ele falar isso. Olha lá o que ele fala, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Porque sou, não vou ser. Porque sou manso e, detalhe, de todo o meu ser. Sou humilde de todo o meu ser. Então a primeira lição, para a gente ir para a segunda, Jairo era um homem humilde. Não vou falar para você perguntar para o teu irmão, você não vai ficar bravo com você, mas vamos para a segunda. Segunda lição para ter uma vida extraordinária. Estou te poupando. Senão teu irmão vai começar a arrumar inimizade na igreja, isso não é de Deus não. Segunda lição, quer ter uma vida extraordinária? Eu vou perguntar, você quer ter uma vida extraordinária ou não? Então vou falar, seja humilde. Vamos ser humildes, gente. Não vamos sair pisando em casca de ovo não. Segundo, se você quer ter uma vida extraordinária, lá vai, selecione, mas peneire, a peneira mais fina que você tiver, penere as pessoas que vão andar contigo. Eu vou falar sem medo nenhum. Deus mandou pregar isso. Selecione as pessoas que vão andar com você. O texto diz assim, Marcos 5,35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo. Presta atenção, está chegando gente lá da casa de Jairo. Olha quem é os caras. E disseram para Jairo, tua filha já morreu, Jairo. Disseram, não foi só um, vários. Tua filha já morreu, Jairo. Ao outro, Jairo, para de incomodar o mestre. Jairo, já era, já morreu. Tá lá, ó, roxa, gelada, não respira. Jairo. Vieram da casa de Jairo, não vieram do vizinho. Era gente da casa, de dentro da casa. Era gente que almoçava na casa de Jairo, tomava café. Era gente que ia lá comer uma carninha assada. Era gente do ciclo de amizade de Jairo. Vieram e disseram, tua filha já morreu, não incomoda o mestre. Aí Jesus deu uma olhada para os camaradas e disse assim, Jairo, vem cá. Liga para o que eles falam não. Só não tenha medo, mas continua crendo, Jairo. Verso 37, igreja. Filho, por favor, olha agora o 37, ó. Preste atenção, olha lá. Jesus está agora indo para cá de Jairo, ó. Contudo, ou seja, mesmo que falaram aqui um monte de abobrinha, é óbvio que Jesus não permitiu, mas o texto aqui diz assim na revista atualizada: não permitiu que alguém o acompanhasse. Jesus não permitiu. Senão, 3, Pedro,
E os irmãos, ou seja, irmão de sangue, Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu, filhos de Boanerges, apelidado por Cristo, filhos do trovão. Então, Jesus pegou toda aquela cambada e falou: ó, vem cá, vamos para o teu canto. Pedro, Tiago e João, vem comigo vocês. Ali Jesus já deu uma peneirada. Deu uma peneirada. Ele não quis saber se tinha rico, empresário, porque o Jairo era empresário, devia ter amigo empresário. Não quis saber se tinha mais médico, não quis saber nem quem estava ali. Jairo, esse povo não serve para andar com você. Porque esse povo não serve para andar comigo, então não serve para você, Jairo. Segura aí, irmãos, eu vou chegar lá. Irmão, irmã, se você andar com pessoa de fé, você vai ter? Não, por favor. Se você andar com pessoa de fé, você vai ter? E se você andar com pessoa que não tem fé, você vai? Está morto. Se você andar com pessoa que ora, você vai ser uma pessoa de? E se você andar com uma pessoa que não ora? Tem gente que nem está falando, não te preocupa não, o importante é que a palavra está falando com você. Se você achar com uma pessoa, se você andar com pessoa que lê a Bíblia, você vai ser um bom leitor de? E se você andar com quem não lê Bíblia? Com quem você anda? Não está na Bíblia, Niel, mas isso aí eu aprendi desde lá atrás. Diga-me com quem você anda, que eu vou falar quem você é. Eu estou te perguntando pelo Espírito Santo: quem são as pessoas com quem você anda? Observe que Jesus largou aquela raça, aquela multidão, pegou só 3. Muitas vezes na sua vida, irmão, escute por favor. Muitas vezes na sua vida, você não sai dessa bola de neve, porque só anda com gente errada. Amizade errada, mulher fofoqueira, com homem fofoqueiro, com gente murmurador, gente reclamador, gente que rouba dízimo. Irmão, por favor, ei, até quando você vai ficar segurando essas provas na sua vida? Não é, sabe o que é, pastor? É que eu tenho dó de mandar embora. Jesus entra na casa de Jairo e mandou todo mundo embora para fora, sai fora. Deus manda dizer: se você não tem coragem, eu tenho coragem de expulsar, diz o Senhor. Mas até quando? É por isso que promessas, honra, vitória, bênção, Deus que te dá coisa maravilhosa, trocar teu carro, melhorar a tua casa, abrir mais porta, mas você não descola. De quem até às vezes dá na igreja ou na igreja, mas não tem princípio bíblico, não tem caráter cristão, não tem ética cristã. E você conhece. Estude Coríntios, Paulo diz assim, ó: se você tem algum irmão na fé que é falador, maldizente, pecador, não senta na mesa nem para comer com ele. Estude isso. Irmão, saber selecionar o círculo de amizade. Por favor, saiba selecionar o teu círculo de amizade até das redes sociais. Só está dando peso para o teu celular, porque aquela pessoa é um peso na tua vida. Agora me diga, quem consegue caminhar com peso nas costas? O teu celular está assim de gente à toa, que desce a madeira em mim, que é o teu pastor, que fala mal da minha esposa, que é a tua pastora, que fala mal do meu filho. Sabe o que é isso? Quem fala mal dos outros para você, está mostrando que está falando mal de você para os outros. É você que não vê. É assim que Deus revela. O camarada comeu, bebeu, cresceu, foi honrado, e está lá no teu Face, chamou você de amigo, e você chamou: vem cá para ser meu amigo. Ela também.
É por isso que Deus não te honra, não faz, porque tudo Deus vê. Enquanto o inocente está dormindo, Deus está de olho. Ah, você está apoiando essa raça, você está apoiando esse tipo de gente que está na igreja, mas não está para me adorar, está só para julgar, apontar, acusar. Saiu da igreja, não deu uma satisfação para o pastor e sai falando mal do pastor. Lá, comprou um carro, uma caminhonete. Não, vou andar de carroça. Eu vou comprar uma melhor do que essa ainda, que você não sabe. Vou mais longe, você não vai ver. Então, ou seja, ele quer andar no bem bom e o pastor tem que andar de a pé. Ele tem que almoçar bem e o pastor tem que comer resto de marmita. Não. Quem vive do altar é digno do altar. Está na Bíblia e acabou. Querido, Deus está mandando dizer para você: se você não cortar esse tipo de amizade, a tua bênção vai ficar paralisada. E já está. Deus não está respondendo. Porque Deus fala na Bíblia: olha, separa, corta, abandona. E você está lá. Tenha liberdade. Meu celular está em casa, eu não trago aqui, mas procure no meu contato quem tem lá. Quem não presta, ó, já está nos lixinhos faz anos. Fala para o teu irmão, começa a usar o lixinho do celular. Mas não, você está lá só tratando. Amigo. Cuidado. Judas também chamou Jesus de amigo. Não chamou não, chamou com um beijo. A tradição judaica, quando recebia um beijo no rosto, era tratando aquele de amigo. Por isso Jesus disse: amigo, com um beijo você me trai? Vamos longe, vamos lá. Se você anda com uma pessoa que não gosta de ir para a igreja, você vai gostar de ir para a igreja? Não. Irmãos, o Senhor Jesus, vamos aprender com Ele? Quem quer aprender com Ele? Mas você promete que vai praticar? Ok. O Senhor Jesus teve muitas pessoas ao seu redor. Acabei de falar, uma multidão. Teve depois 12 discípulos. E entre os 12, teve os mais próximos: Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, ele teve o mais íntimo, João. Tão íntimo que inclinou a cabeça no peito de Cristo na Santa Ceia. Jesus teve muitas pessoas ao seu redor, mas escolheu poucos para ser seu amigo. Vou repetir. Você pode ter muitas pessoas ao seu redor, mas escolha poucas para ser suas amigas. Porque o pouco com Deus já é muito, e o muito sem Deus. Eu vou repetir. Há pessoas na sua vida que estão atrapalhando o seu relacionamento. Há mulheres na sua vida, irmã, que estão atrapalhando o seu relacionamento com o seu marido. Vice-versa. Há pessoas no seu trabalho que estão atrapalhando a sua vida profissional. Há pessoas na igreja que estão atrapalhando o seu desenvolvimento ministerial. Deus falava comigo nesta madrugada, cujo eu falava com ele sobre esta palavra. E Deus disse assim: alerta mais uma vez. Se quiser ouvir, amém. Se não quiser, meu filho, fica você em paz. E eu falei: sim, Senhor, estou em paz, porque eu sei selecionar minha amizade. Eu te pergunto, você sabe? Sabe nada. Se você soubesse, você não estava ouvindo essa verdade de Deus. E Deus já está não sei quantas vezes aqui, já falando para você mais uma vez sobre a amizade errada. E essa amizade errada, na minha experiência pastoral, eu já vi pessoas erradas entrar em vida dos outros e destruir casamento. Como pastor eu já vi. Eu já vi pessoas ter amizade errada e o cara tomar a empresa dele. Aí é você que sabe. Se você quer ter uma vida extraordinária, dá uma peneirada, amigo. Dá uma peneirada, irmã. Começa a pegar essa tesoura e começa a cortar aí, da sua vida. O seu celular tem um botão que você aperta lá, é bloquear. Deus não vai bloquear ninguém para você. É você que tem que ir lá e bloquear, excluir. Acabou.
Se fosse teu amigo, estava do teu lado. Você ficou doente, nem ligou para você ver se você estava doente, você melhorou. Sabia da tua data de aniversário, nem parabéns te deu. Aí teu amigo, fala pro teu irmão, é amigo da onça. Cuidado com os amigos canguru. Te abraça de frente e crava a unha nas costas. Cuidado com as amigas canguru. Te abraça e crava as unhas. Pastor, o quê? Ah, agora não sai glória, né, irmão? Tem que dar um glória porque Deus está falando, gente. Deus está falando. Ei, escute. Pastor, fala. Me diga algumas marcas de amigo de verdade. Lógico que eu digo. Eu digo, quer conhecer amigo de verdade? Quer ou não quer? Vamos lá. Amigos, quando eu digo amigos e amigas, amigos verdadeiros acreditam na possibilidade de um milagre na sua vida. Quando você diz assim, Deus vai me curar, Deus vai te curar sim, rapaz. Deus vai me honrar, Deus vai te honrar sim. Olha, eu vou ser um grande empresário, você vai ser um grande empresário mesmo. E eu vou comprar na tua empresa. Olha, eu vou comprar um carro novo 2026, você vai comprar um carro novo mesmo. Aí eu vou trocar de casa, você vai trocar. Porque amigo de verdade acredita na possibilidade de um milagre na sua vida. Lembra os 4 amigos do paralítico? Pegaram o paralítico e levaram até a casa. Eles acreditavam que o paralítico poderia ser curado. E era só 4, não precisa mais que isso. Tendo 4 já basta. Segundo, ou seja, ainda aqui, amigos de verdade acreditam na possibilidade de um milagre na nossa vida. Amém? Agora escute. Tem muitas pessoas que se fazem de amigo seu, mas pelas tuas costas são coveiros da sua vida e coveiras. Eles e elas têm prazer em matar suas esperanças, seus sonhos, seus projetos. São coveiros e coveiras pelas tuas costas. Você viu lá? Está se achando. Aí quando está na tua frente, te ama em Cristo. Você é uma bênção. Traíra, Judas do inferno. Mas você ainda vai se matar enforcado, Judas, se você não se arrepender. Você está entendendo? Na tua frente, puxa, nunca vi uma amiga igual a você. Como é bom aprender com você. Nossa, aí está lá, ele é exibido, metido, está se achando. Mas a Bíblia diz assim, diga o quê? Nada fica oculto, escondido que Deus não revela. Amém? Segunda marca de um amigo de verdade. Amigo de verdade sempre estão dispostos a nos carregar quando estivermos precisando. Amigo de verdade é aquele, só se não souber, mas é aquele que sabe do teu problema. E aí, está melhorando? Posso te ajudar no que eu puder? Porque não tem como a gente ajudar em tudo, mas no que puder. Amigos de verdade sempre estão dispostos a nos carregar quando necessário. Lembra os 4 amigos do paralítico? Carregaram o cara na maca. Irmão, um homem normal já é pesado. Imagina o cara paralítico, não se movimentava, era um peso que só. E cada um pegou na alça da maca e levou, carregou até Jesus. Terceiro, amigos de verdade abrem portas para você onde há obstáculos. Eles encontraram um obstáculo tremendo, que a casa estava cheia de gente, como entrar, alguém falou, vamos descer ele pelo telhado. Abriu uma porta onde tinha um obstáculo. Amigos de verdade não param de caminhar com a gente, mesmo quando surge dificuldade. Agora eu te pergunto, quantos diziam ser seu amigo e na primeira luta te abandonou? Muitos. Agora eu te pergunto, e Jesus te abandonou? Então dê mais valor em Jesus do que a esses que você acha que é amigo.
Vou falar de novo. Se os amigos que diziam ser de verdade te abandonou, pare de ficar puxando sardinha, ficando se arrastando atrás dele ou dela. Porque o amigo de verdade, que é Jesus, nunca te abandonou e você deixa ele pelos cantos. Quem nunca te abandonou é desprezado, e quem te abandonou, você fica atrás. Agora você entendeu. Jesus, que nunca nos abandonou, nós o desprezamos às vezes. E quem nos abandonou na luta, você fica atrás. Fala para o teu, e aí, você está atrás de quem? De Jesus ou de quem te abandonou? Eu estou terminando. Será que consegue 1 Coríntios 15, 33? Eu estou terminando. Mas diga para o teu assim, ó. Se você quer ter uma vida extraordinária, começa a peneirar essas amizades erradas aí. Até crente errado, irmão. Crente falso, sem vergonha, mentiroso. Arranca do teu contato, gente. Exclui isso. Você não precisa disso. E quando ele se prepara ali, Niel, você conhece a história de Abraão e Ló. Deus prosperou Abraão, Deus prosperou Ló porque Ló estava na cola de Abraão, tio dele. Chegou um ponto que os pastores estavam se brigando. Abraão chegou assim, e Abraão tinha toda a palavra de tomar decisão em primeiro, mas na humildade ele falou, Ló, escolhe para onde você quer ir. Tipo assim, já não te aguento mais, escolhe logo. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe Ló. Aí Ló olhou a campina verdejante, materialista, e estava com Abraão. E Abraão era espiritual e Ló materialista. Viu a campina verdejante, falou, pai, ali, eu vou para cá. Abraão falou, vai para lá que eu vou para o deserto. Ló foi para a campina verdejante sem Deus. Abraão foi para o deserto, mas com Deus. Ló sem Deus na campina faliu. Abraão com Deus no deserto prosperou. A Bíblia diz assim, Jaime, em Gênesis 14, que depois que Ló separa de Abraão, voltou, olha a palavra, voltou, está lá, voltou Deus falar com Abraão. Muitas vezes, Maicon, muitas vezes, Valdemir, Deus se cala com a gente porque tem Ló na nossa vida. Ló não pode ouvir o que Deus quer falar para você, porque Ló não pode experimentar um milagre que é seu. Enquanto você não solta os Ló da vida, Deus não libera as prosperidades e os milagres. Fala para o teu irmão, Ló é empecilho. E Ló não morreu não, viu? Solta Ló que não morre, irmão, porque gente à toa não morre fácil não. É igual gato de 7 vidas. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Em outra tradução diz as más amizades. As más conversões corrompem os bons costumes. Quem veio do mundo igual eu? Eu entrei na cadeia, fui preso porque andava com cara errado, gente errada. Aí fala assim, e lá, você teve marmita todo dia? Vai perguntar, o senhor teve comida todo dia? Quem dizia ser meu amigo foi o primeiro, não manda comida para ele, que morra aquela praga lá. Diga para o teu irmão, gente errada na tua vida só te leva para lugares errados. Agora, se você quer ir para o lugar certo, anda com gente certa. Anda com gente que tem princípio bíblico, que tem caráter de Deus. Gente honesto, gente irrepreensível, que dá testemunho de vida. Eu estou terminando. Mas escute isso, por favor. As más amizades corrompem os bons costumes. Você poderia estar, decolando, espiritualmente falando, mas você não sai do chão. Por quê? Gente errada está colocando peso no seu avião. Fala para o irmão, começa a jogar bagagem fora. Começa a soltar esses mala para fora, gente. Porque é mala. E sem alça. Irmão, saber selecionar o ciclo de amizade é importante. E Deus está dizendo, selecione as pessoas que vão dar com você. Terceiro e último, a gente vai orar. Sabe qual é o último? A última palavra não é do seu problema,
A última palavra é do Senhor Jesus. O versículo 39 ao 42, resumindo devido ao horário, Jesus chega na casa, expulsa os que estão lá. Jesus entra em algum cômodo daquela casa. E Jesus disse: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta. Ela levanta, passou a andar. Diante daquela situação de morte que estava dentro da casa de Jairo, o cortejo estava lá fora aguardando o corpo para levar para o cemitério e enterrar. Os coveiros de plantão aguardavam. Eu imagino que houve um silêncio dentro da casa de Jairo, porque ninguém conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Jesus, aliás, tinha expulsado eles para fora, porque era gente errada que estava na casa de Jairo. E gente errada não pode participar do milagre. Entendeu agora? A gente tem que aprender com Jesus. Jesus poderia ter feito um milagre com um monte de gente lá dentro, mas Jesus tirou a gente errado para fazer o milagre. Primeiro ele tem que limpar, para depois ele operar. Diga para o Deus, primeiro tem que varrer a casa para depois aparecer a dracma. Então ele faz aquela limpa na casa de Jairo. Não quis saber se tinha tio, pai, quem quer que seja, sai fora. Porque riram de Jesus, ou seja, era gente incrédulo, fingia de ser de fé, mas era incrédulo. Compreendeu? Aí quando riram de Jesus, Jesus falou: peraí, aqui está o espírito do riso, o espírito do sarro, o espírito da incredulidade, sai para fora. Aí depois que limpa a casa, imagina Jesus nesse Jairo, ficou algum escondido aí debaixo da cama? Tem mais ninguém, Jesus. Então agora, Jairo, vou preparar você para o milagre. Deus manda dizer por esta palavra aplicada: depois que você fazer a seleção, eu vou realizar um milagre. Depois que você pedirá, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Porque tem gente que está do teu lado que não pode experimentar o milagre que você vai experimentar. Será que você não entendeu ainda? O porquê que certas pessoas sumiu da tua vida? Porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. E diz o Senhor, viu? Eu expulsei e assoprei para longe, não vai atrás. Não vai atrás daquelas amizades erradas, porque aquelas amizades erradas eram um empecilho para aquilo que eu ia fazer na tua vida. E Deus está dizendo agora: estou te preparando para grandes milagres, eu estou te preparando para promessas, eu estou te preparando para maravilhas, eu estou te preparando para a tua vida espiritual levantar, decolar, subir, para o teu ministério subir, para você voltar a louvar, pregar, fazer. Eu arranquei, você não tinha coragem, mas eu arranquei, você estava com dor, mas eu arranquei, porque era empecilho. Deus está falando com alguém aqui. E você disse: eu vou lá porque eu preciso de uma palavra. E Deus está falando: eu não sei nem o teu nome, mas o meu Deus conhece o teu nome, tua CPF, teu RG, tua idade, quantos anos você tem, aonde você veio. Só você escuta a voz de Deus se você não quiser nesta noite. Diante daquela situação toda, igreja, Jesus está dentro da casa. Aleluia. Entra comigo na cena. Jesus vai a algum cômodo daquela simples casa, encontra a menina deitada. Jesus pega ela pela mão e disse: Talita cumi. Ou seja, menina, eu te mando, levanta. Eu não vejo ele orando: Senhor, meu Deus, meu Pai, oh Senhor, levanta, cura, faz, opera. Não, levanta, eu te mando. Ela levantou. Diante de uma voz toda onipotente dele, uma voz que João diz que é como trovão, porque é uma voz forte. Como trovão quer dizer voz forte, porque o barulho do trovão é forte.
E esta voz que está ecoando aqui na tua vida hoje, diante daquela voz poderosa, quando disse: menino, eu te mando, levanta, a morte se curva, a morte se prostra, a morte se rende e disse: a gente conhece essa voz não é estranha, esta voz não é voz de qualquer homem. A morte entende que esta voz vem, aí a morte é vencida, a alma da menina volta a respirar, o fôlego vem, o coração volta a bater. Ei, Deus manda dizer esta palavra para você nesta noite, nesse último minuto que resta. Escute, a última palavra não é da doença, a última palavra é de Jesus. E qual é? Eu vou curar você. A última palavra não é do desemprego, a última palavra é de Jesus. Eu vou te dar um emprego digno, honrado, um salário abençoado. A última palavra não é do seu casamento destruído, a última palavra é de Jesus: eu vou restituir seu casamento. A última palavra não é do seu sonho frustrado, a última palavra é de Jesus dizendo: eu vou realizar e vou ajudar você a realizar teu sonho. A última palavra não é do diabo, a última palavra é do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A última palavra não é do diabo, já está tudo perdido. A última palavra do Senhor Jesus, já deu tudo certo. A última palavra é do homem dizendo: eu não consigo. A última palavra é de Jesus: você consegue. A última palavra do homem: eu não tenho. Jesus, a última palavra: você tem, você pode, você é capaz. Levanta a tua cabeça. A última palavra não é do desânimo, a última palavra é de Jesus: eu te animo nesta noite, eu te fortaleço. Por isso que eu te trouxe nesta casa, porque eu precisava falar com você, e você disse: fala comigo. Pois bem, escute a minha voz. Elarca para sora para maia. Erabacanda labachúria. Tem alguém para adorar? Tem alguém para bendizer? Tem alguém para glorificar? Tem alguém para falar em línguas? Tem alguém para receber? Tem alguém? Tem ou não tem? Dá um sinal. A última palavra não é do teu problema, a última palavra é de Jesus, que resolve todo problema. Não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos. Creia, Deus vai fazer. Recebe esta palavra. Jairo foi um homem humilde. Selecione as pessoas para andar com você. E a última palavra não vem da terra, a última palavra vem do céu. Amém? Palmas que louve o Senhor.